disse que eu tenho que dar certo o tempo todo? Onde é que está escrito, né? Que eu existe sou essa- mulher, eu tenho que dar conta de tudo. Aonde tem gente, tem problema. Mas nós temos a capacidade, a habilidade, se a gente quiser, de resolver. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. E antes de nós conversarmos com a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para que você primeiro se inscreva no nosso canal. É só clicar no link que está aparecendo aqui na sua tela. E também não se esqueça de ativar o sininho para que você receba em primeira mão tudo que está disponível neste canal aqui para você. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Sacra, que é a sua agência de posicionamento e marca e produção de audiovisual. Agradecer ao Vila Centro de Beleza, especializado em noivas e unha de acrílico, ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, e ao Card Saúde, que é o seu cartão de benefícios em saúde. Hoje está inaugurando a cadeira uma profissão que eu acho extremamente importante e que traz muita cura para a nossa alma, que é a psicanálise. Hoje eu estou sentada com a Cris Valim. Cris, eu já quero te agradecer por ter tirado este tempo para estar aqui no nosso canal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui falando do que eu amo fazer. E vai ser maravilhoso, tenho certeza. Ah, eu tenho certeza disso. A Cris Valim, ela é casada, tem 46 anos e tem uma filha de 12 anos. Hoje, ela é psicanalista clínica pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e ela faz 3 anos de clínica. Especialista em comportamento humano, transtorno e gerenciamento de crises emocionais. Quem nunca atire a primeira pedra que não passou por algum tipo de crise emocional? Cris, é a coisa mais comum que o ser humano vai enfrentar são crises emocionais, né? Sim. Mas existem formas e pessoas para nos ajudar a passar por essas crises de uma forma mais leve. Mas nem sempre foi assim, né, Cris? Ainda mais Sim. como você me falou e eu te apresentei. Hoje você está psicanalista, mas Exato. nem sempre foi assim. Você precisou chegar no seu limite emocional de uma outra área para então tomar uma decisão de, a gente não fala nem transição de carreira, é literalmente mudar. Uma ruptura de carreira. Uma né? ruptura de carreira. Cris, então conta para nós, para a gente entender quem você era e o porquê que hoje você está apaixonada pelo comportamento humano. Então, tudo é fruto de uma crise emocional, como você disse, né? Muitas vezes a gente passa por essas crises durante a vida e a gente vai ignorando os sinais. E eu cheguei num ponto ali no comecinho da pandemia que eu realmente surtei, vamos dizer assim. Mas surtei para dentro, não explodi. Eu comecei a questionar a minha vida profissional, né? Até então, eu sempre trabalhei na área administrativa, fui funcionária de uma multinacional, de um banco multinacional aqui em Campo Grande durante 9 anos. Fiz faculdade de economia, sou bacharel em economia. Que legal. Então, assim, uma área totalmente diferente da área que eu estou hoje. Mas eu não descarto nada do que eu fiz como sendo ruim. Tudo que eu fiz nas questões profissionais, todos os cursos, graduação, pós-graduação, tudo isso me faz chegar hoje com a bagagem que eu tenho. Então, assim, se você, de repente, acha que perdeu tempo fazendo algo, eu quero dizer para você que você não perdeu tempo fazendo algo, você construiu algo. E você pode muito bem, da noite para o dia, resolver fazer outra coisa. E tá tudo certo. O problema é que as pessoas não estão acostumadas a se permitir viver isso, né? Então, quando chegou ali na pandemia, eu lembro certinho, assim, a época que a cidade fechou, que as coisas fecharam, que era aquela coisa da gente ficar dentro de casa. Eu comecei a refletir sobre a minha vida. E eu vinha num ciclo, assim, um cargo público, muito bem sucedido, digamos assim, uma função boa, né? As pessoas olham com bons olhos. Eu tinha um cargo de chefia no governo do estado. E até hoje, assim, eu acho que as pessoas que trabalhavam comigo ali não me entenderam muito bem o que aconteceu. E eu passei mais ou menos, acho que uns 6 meses amadurecendo essa ideia, né? A gente começou a trabalhar naquela situação de revezamento, para não ter contato com as pessoas.
E eu fui amadurecendo a ideia de não estar mais ali. Aquele lugar, por mais benefícios que eu tive ali, eu cresci, eu aprendi muitas coisas, eu dei muitas coisas também, contribuí muito ali, não era o meu lugar. Eu estava ali por dinheiro. Eu estava ali pelo salário. Isso que eu ia te perguntar agora, Cris. O que você sentiu? O que começou a te incomodar? Porque foram 9 anos, né? O que começou a te incomodar que você falou, isso não é mais para mim? E aí você entendeu que nem todas as coisas são sobre dinheiro. Sim. Na verdade, eu já tinha passado por situações semelhantes. Quando eu saí do banco, quando eu tive a minha filha, que eu tive que voltar da licença maternidade para o banco, eu entrei em crise. Mas ali eu associei a maternidade à crise. Uhum. Eu não associei à frustração profissional. Porque o que a gente sente? A nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, ele dá sinais de insatisfação com algo. E eu senti... Quando você começa a se sentir triste num lugar que você deveria estar bem, né? Teoricamente, o teu trabalho é um lugar que você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir feliz fazendo aquilo. Só que a gente conversa com da nossa vida, né? Sim, é um lugar onde você mais passa os seus dias. Você convive muito mais com os seus colegas do que com a sua família, com os filhos, muitas vezes. Então, tem que ser um lugar que você chegue, você faça a sua tarefa ali, o seu trabalho, mas que seja algo leve. E eu já vinha de situações assim, que chegava um ponto dos trabalhos em que eu desenvolvia que eu sentia um peso, uma vontade de não estar ali. Domingo à noite era aquele terror, porque sabia que na segunda-feira ia ter que estar trabalhando, né, como todo mundo. Então, assim, eu comecei a ter essas síndromes esquisitas. Uhum. E eu comecei a ver que era a terceira vez que aquilo estava acontecendo. Você já teve um olhar, então, tipo, assim, não tá era normal. por conta da pandemia, mas ali a pandemia eu acho que sensibilizou muitas pessoas emocionalmente. Sim. Então, eu acho que eu associei aquele momento a um momento de reflexão. Eu falei, mas peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu estou aqui com X idade... E o que eu fiz até agora que me deu prazer, assim, que eu vi impactar a vida de alguém, que eu vi transformação? Qual é o meu propósito? A pergunta era mais ou menos essa que eu fazia para mim. E eu percebi o seguinte, que eu estava infeliz com a minha vida profissional. Mas eu não queria assumir. Porque a gente tem um medo de falar para os outros que a gente não deu certo. A gente tem uma vergonha de expor isso, porque a sociedade te cobra, a tua família te cobra, as pessoas mais próximas te cobram. Se você conhece alguém hoje, a primeira coisa que a pessoa vai te perguntar, o que você faz? Qual é a sua profissão? O começo de uma conversa geralmente gira em torno disso. Como se isso definisse quem Sim, você é, né? exato. E não, você pode estar neste momento desse jeito, mas e depois você resolver mudar, até porque tudo muda, né? A vida é uma constante transformação e eu acho que Deus, ele não quer que você seja eternamente a mesma coisa. Exatamente. Né? As pessoas têm que te olhar todo dia. Hoje é o que eu falo. Eu quero que todos os dias eu tenha que me apresentar novamente para alguém. Porque a gente erra muitas vezes. A gente faz coisas... Nós não nascemos prontos. Exatamente. Exatamente. E aí você ter essa coragem, essa ousadia de buscar todas as vezes algo novo, isso vai te tornando um ser humano melhor, com mais empatia, com mais prática do amor incondicional, né? Porque Deus não impôs condições. Então, você tem que amar absolutamente, diferente de você dar intimidade. Mas aí você amar incondicionalmente, você ter esse olhar pelo outro do não julgamento, né, Cris? Porque quem disse que eu tenho que dar certo o tempo todo? Onde é que está escrito, né? Que eu sou mulher, eu tenho que dar conta de tudo. Não. Existe essa cobrança que a gente coloca pra gente mesma, né? Que, bom, comecei uma faculdade, eu vou terminar, eu tenho que dar certo. Eu tenho que ser sucesso nisso. Então, igual eu falei, a maioria das conversas começam assim, né? Sim. Você nunca vai ver uma pessoa chegar para outra e falar assim, olha, eu sou um fracasso. Eu comecei tal coisa, eu terminei. Talvez tudo isso está dentro de você. Mas você nunca vai chegar para alguém que você acabou de conhecer e falar, eu sou um fracasso. Você não vai falar, porque você não quer expor a sua fragilidade, a sua vergonha de não ter dado certo. E eu cheguei num certo ponto que eu falei assim, peraí, para quem que eu tenho que mostrar? Para quem que eu tenho que dar satisfações da minha vida? E aquele versículo da Bíblia que fala assim, amar ao próximo como a você mesmo, faz muito sentido para mim. Porque quando você não está fazendo algo que tenha sentido para você, você não está se amando.
Como que você vai agradar o outro, pensar no outro, se você não está se enxergando, você não está vivendo para você primeiro? E eu comecei a pensar, isso começou a ferver dentro de mim, aí eu comentei com o meu marido. E meu marido estava na mesma situação. A gente estava os dois num cargo público, por uma situação X, que foi uma bênção, não foi ruim, nunca vou reclamar disso. Foi, assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu aquele trabalho, naquele momento. Mas, passados 5 anos, já não era mais para mim. E eu cheguei para ele e falei assim, eu vejo que você está indo pelo mesmo caminho que eu. Você fez a faculdade dos teus sonhos, você é a sua profissão. Quem olha para você não vê o que você faz hoje, vê outra pessoa. Meu marido, ele é agrônomo. Então, você olha para a cara dele, você vai falar, é agrônomo. Não tem outra coisa. Ele respira aquilo, ele transpira aquilo. E ele estava também engessado dentro de um escritório, cumprindo uma função burocrática, sendo abençoado também e desenvolvendo as habilidades dele. E eu falei, você vai arrumar um emprego na sua área. Antes de eu sair da minha, eu coloquei para ele. Eu falei, você vai, porque você é o sacerdote da casa. Uau! E aí eu falei para ele, você vai primeiro, e a hora que você for, eu vou. E eu me lembro assim, fazia 30 dias que ele tinha conseguido um emprego. E eu, ansiosa, falei, não, Diego, é o seguinte, eu vou pedir as contas. Você tem certeza? Tem. Ah, então pede. Doido, assim, igual eu, né? Não pensou em nada. Porque eu não estava pensando em nada naquele momento. Eu estava pensando em mudar algumas coisas que estavam me fazendo muito mal. Você estava se amando, né, Cris? Exato. Eu estava me amando, mas com muito medo. Não vou mentir, romantizar, falar assim, nossa, foi tudo fácil, é tudo muito tranquilo. Não é. É como se pegasse você e virasse você de cabeça para baixo, ficasse sacudindo, assim, por muito tempo. Porque a gente fala assim, eu não trabalho por dinheiro. A gente precisa do dinheiro. Sim. Então, aquilo é uma segurança. Ele faz parte, Quando você rompe, você fala, não quero mais a segurança. Enfim, ele conseguiu o trabalho. Eu cheguei um dia lá, era revezamento de turno ainda por conta da pandemia. E eu tinha marcado uma reunião com a minha chefe para dali 5 dias. E ela estava disponível ali naquela hora. Eu falei, eu quero falar com você agora. Ela falou, então vamos, entra aí. Quando eu pedi as contas, ela só fez assim. Sério? Eu falei, é sério. Mas o que você vai fazer? Eu tenho uns planos, uns projetos, mas nada concreto ainda. Tipo assim, eu não tinha nada. Nada. Você só tinha fé? Eu só tinha uma certeza que ali não era mais o meu lugar. Uau. Só isso. Cris, e quando que você sentiu essa certeza? Assim, eu acho que desde o momento em que eu comecei a pensar sobre isso, eu não teve um momento assim, X, não, é agora. O momento X foi a hora que eu falei com ela. Que daí eu não tinha mais como voltar atrás da minha palavra, né? Mas, assim, eu fui amadurecendo isso. Quando eu falei no começo que a gente começa a dar sinais, a gente tem que perceber os nossos sinais. Tá tudo bem comigo. Às vezes não tá tudo bem com você. A maioria das pessoas que você pergunta, como que você tá? Se você olhar no olho dela e perguntar de novo, ela vai chorar. Porque a maioria das pessoas não está bem. A maioria das pessoas está frustrada, insatisfeita. Às vezes está feliz no trabalho, mas não está feliz em casa. Às vezes está feliz em casa, mas não está feliz no trabalho. E, sucessivamente, cada área da nossa vida, eu acho que Deus permite que a gente passe pelos desertos, para que a gente possa, primeiramente, encontrar os nossos propósitos e depois os propósitos em Deus. Eu acho que são permissões para que isso aconteça. Mas como Ele é um Deus maravilhoso de livre-arbítrio, você tem que se tocar também, né? Não é só Ele que faz. Ele te deixa livre. Você tem que tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. E agir, né, Cris? Porque a Bíblia fala que a fé sem ação é morta. Exato. Né? E tem outros que falam, faça a sua parte que eu te ajudarei. E eu saí daquela reunião com a minha chefe aliviada, mas com muito medo, né? Com muita preocupação pelas questões que a gente tem de vida normal, de todo mundo. Meu marido começando um trabalho, que eu sabia que ia ser um trabalho muito bom, mas ele era vendedor. Então, existe um começo para os vendedores que vivem de comissão, né? Não é da noite para o dia. E aí, o que eu fiz? Apareceu uma pessoa e falou assim, Cris, eu tô indo embora de Campo Grande, eu tenho um salão de beleza feminino de criança e eu pensei em você para vir tomar conta desse salão. Como eu já tinha feito curso de maquiagem... Eu já ia perguntar o que você já fez nessa área. Já fui maquiadora profissional, já tinha feito curso de cabelo, penteados, essas coisas assim. Eu já tenho certificado disso, inclusive. E me dou muito bem com essa parte também. Aí eu falei assim, por que não, né? Acabei de sair de um negócio, já vou me encaixar nesse aqui. E fui. Só que assim, era uma época de pandemia.
Nem as mulheres adultas estavam frequentando o salão. Quem dirá Então, as crianças? aquilo durou muito pouco, assim, porque nem para a pessoa que me ofereceu era interessante e começou a ficar desinteressante para mim também. Então, eu vi que já não... Eu falei assim, bom, não é aqui, né? Não é aqui. Isso começou, tipo, em novembro. Em janeiro, eu já percebi. Falei, não é aqui. Não vamos mais perder tempo. Cheguei para a pessoa e falei, olha, acho que vamos encerrar por aqui. E aí, eu falei, e agora? Comecei a orar. Uau. Comecei a orar e falar com Deus. E eu falava assim, Deus, para que eu sirvo? Para que eu sirvo, né? As pessoas perguntam, para que eu nasci? Eu acho essa pergunta meio forte, né? Mas, assim, Deus, para que eu sirvo realmente? Porque eu já escolhi, eu falava assim com ele, eu falava assim, Deus, eu já escolhi tantas coisas pelo dinheiro, por isso, por aquilo, mas eu não tô vendo, eu tô vendo que não tá acontecendo, eu tô vendo que não é esse o caminho. Eu sempre quis coisas para mim, aí agora eu quero saber o que o Senhor quer para mim. E essa oração, ela é forte demais. Porque quando você decide o que você quer para você, você tem o controle. Quando você entrega isso nas mãos de Deus, é como se você deixasse o controle ali com ele e falasse assim, bom, agora alguém vai escolher por mim. E eu comecei um período muito rápido, assim, de oração. E comecei a fazer uns contatos, fiz um contato com uma psicóloga que eu conhecia. E ela falou assim, olha, Cris, a faculdade de psicologia, são 5 anos. Aí eu falei, não, eu não vou estudar mais 5 anos, já estudei muito, não quero mais frequentar a faculdade. Ela falou assim, olha, mas a psicanálise é uma área que te permite, né, o Conselho Brasileiro de Trabalho, esqueci o nome, CBO que chama a sigla. Ele te autoriza, através de uma lei, a exercer, com limitações, a profissão de psicanalista. E agora eu falo, né, para explicar para as pessoas qual é a diferença real de um psicanalista para um psicólogo. A gente faz a mesma coisa, com ferramentas diferentes. Qual é a base da psicanálise? A base da psicanálise é falar cura. E Freud se dizia ateu, se denominava ateu. E eu comecei a fazer o quê? A pesquisar a obra de Freud. Eu falei, eu vou fazer o contrário. Em vez de eu ir para o curso e estudar, eu vou começar a estudar para depois ir para o curso. Eu vou fazer o contrário do que a gente geralmente faz. E quando eu comecei a ler, eu vi a Bíblia em tudo que ele escreve. Tudo que ele escreve tem referência bíblica. Ele fala sobre traumas. Ele fala sobre que a pessoa, por exemplo, um adulto que hoje sofre de ansiedade, sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, tem algum momento da vida dessa pessoa que ela foi traumatizada e que ela não resolveu esse problema. E eu comecei a ver isso, eu vi a libertação. Eu falava assim, não, gente, esse homem era crente, eu não sabia. Eu começava até a rir na hora que eu estava lendo. Cris, eu acho sensacional quando as pessoas entendem e citam a Bíblia, porque assim, ele era ateu. Tá bom, então vamos tirar o quesito, né, religião de lado, mas eu olho isso aqui como um manual. Sim. Se você pegar isso aqui só para entender como o ser humano funciona, já está valendo muita coisa. Você já aprende muito. Só que a partir do momento que você abre e que você começa a ouvir, porque isso aqui é a voz de Deus, não tem como você não se apaixonar por Jesus. Ele conhecia a Bíblia. Ele estudava a Bíblia para depois contrariar a Bíblia. Não, e eu falar assim, o falar cura. Claro, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Confessais os pecados uns aos outros. O que eu faço hoje? Numa sala, com sigilo, só eu e a pessoa. O que eu faço? Eu ouço confissões o tempo todo. Né? Você vai arrancando, tem um código de ética que permite que, até muito mais do que a parte espiritual, a parte ética não me permite falar dos meus pacientes. Então, assim, eu vi ali, era como se Deus falasse assim, olha, aquilo que você passou a vida inteira escutando é o seu propósito. Porque desde muito cedo as pessoas vinham conversar comigo, vinham abrir o coração comigo, as minhas amigas da adolescência, da escola, e eu ficava... então assim, estava passando por alguma coisa, aí eu vou conversar com a Cris. Eu não tinha namorado, eu fui sempre a última da turma, assim, sabe? A última a namorar, a última a sair, eu era a última. Aí elas vinham, porque eu terminei com o fulano terminou comigo, eu quero fugir de casa. Não vai fazer isso não, você não pode fugir de casa. Então, assim, eu não tinha experiência com nada, mas eu sabia ouvir. E hoje, a gente está numa geração de pessoas que só querem falar. São poucas pessoas que param,
que doam o seu tempo para ouvir alguém. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente não quer parar 10 minutos para ouvir o seu filho contar uma coisa que aconteceu na escola. Porque você está tão atropelado, você tem tanta coisa para fazer, tanta agenda para cumprir, que você não tem tempo. Então, tem gente hoje pagando terapia para ir para o consultório para poder falar. Então, aí você fica lá ouvindo aquela pessoa. E ela fala. Aí ela fala assim, nossa, eu saí daqui tão leve, tão aliviada. E ela falou o quê? Do dia dela, da semana dela, dos problemas que aconteceram ali. Tirou de dentro, né, Ela Cris? falou. Por isso que o maior líder de professor, mestre de inteligência emocional foi Jesus Cristo. Sim. Porque a maior parte do tempo ele está tratando as relações emocionais, Tem um os livro. relacionamentos, né? Nesses meus estudos tem um livro que eu li que foi assim, porque a psicanálise, ela te obriga a entender o outro, né? Ela te faz, você tem que se colocar num lugar, sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro, para você não julgar, para você ouvir aquela pessoa com excelência. Você tem que ter excelência na sua escuta para você não julgar, porque a gente tem uma linha muito fina entre o que você pensa, os seus valores, e entre o que a pessoa está trazendo para você. E tem um livro do Thiago Brunet que eu gosto muito, que é especialista em pessoas. Eu não sei se você já leu. Uhum. Eu tô lendo o novo dele. E nesse livro, ele ensina as pessoas, modelando Jesus. Jesus, ele escolheu os 12 discípulos dele. E ele foi criticado por isso. Porque Jesus escolheu um ladrão, porque Jesus escolheu o traidor, porque Jesus escolheu o cobrador de impostos, porque Jesus escolheu um homem explosivo, bravo, um médico, grosso. Mas Jesus ensinou a gente ali, naquela escolha que ele fez, que nós podemos conviver com todos os tipos de pessoas. Cada pessoa você vai selecionar de que forma você vai conviver. Não tinham os 3 mais íntimos? Sim, os mais chegados, aquele que deitava os no colo. amigos, aquele que ele chamava de amigo. Então, o problema que as pessoas geralmente trazem para o consultório são os relacionamentos. Elas não sabem se relacionar. A gente não sabe, muitas vezes, se relacionar com as pessoas. Relacionar é impor limites? Impor limites. Cada pessoa tem uma função na nossa vida, e isso não significa que você está usando as pessoas. Por exemplo, tem amigos, desse livro fala, não é uma fala minha, amigos estratégicos, amigos intencionais, ele dá outros nomes, tá? Eu estou só explicando da minha forma. E amigos que você tem que ter da porta para fora de casa. E pessoas intransponíveis que você não tem que ter contato. E às vezes essas pessoas são da sua família. Tem filhos que têm mães tóxicas. Tem mães que têm filhos tóxicos. Essa palavra está muito na moda hoje, mas é verdade. Tem mães narcisistas. Conviver com um narcisista é algo muito difícil. O que é o narcisista? O narcisista é complexo. Uhum, assim, para quem está nos ouvindo, nunca ouviu esse termo, porque às vezes está tendo dificuldade de se relacionar com a mãe ou com o filho, né? Mas não sabe que pode ser essa pessoa. Começa pelo seguinte, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade. Tá? Então, assim, não é algo, eu sou narcisista, só penso em mim. Porque a maioria das pessoas associa a pessoa narcisista àquela pessoa que só pensa nela. Geralmente, ela é um traço. Uhum. É uma mania de grandeza muito grande, né? Grandeza muito grande é bom. Mas é uma mania de, ela se auto-adora. Tudo tem que ser para ela, do jeito dela, na hora dela. Mas isso aí, eu também sou assim. Sou narcisista? Calma, que o negócio é mais profundo. O narcisista, ele não tem empatia. Ele não se preocupa com o que o outro sente. Estando bom para ele, do jeito dele, tá tudo certo. O resto. E a gente fala assim, nossa, mas isso é transtorno. É transtorno. É transtorno, porque essas pessoas, geralmente, elas nem aceitam tratamento clínico. Se você fala assim, olha, seria bom você fazer terapia, ela vai falar, quem precisa é você. Eu não preciso de terapia. Então, ela tem o ego muito elevado, ela tem a autoestima dela inabalável, e ela é manipuladora. Ela consegue usar as palavras, por exemplo, casais, né? Onde um dos dois tem personalidade narcisista, o narcisista ele consegue fazer com que você se ache culpada de todos os erros que ele comete. É um poder, assim, de persuasão, então? Eles geralmente têm um poder de persuasão. Então, a outra pessoa é que tem que fazer o tratamento, na verdade. Porque
eu tô até fazendo um trabalho sobre transtorno de personalidade narcisista. E pelos relatos e bibliografias que eu tô encontrando, não existe cura, né? Transtorno, a gente não garante, a gente nem usa a palavra cura. O transtorno de ansiedade, por exemplo. Tem pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade por uma vida inteira. Ela consegue fazer o quê? Controlar. Então, você vai na terapia para aprender ferramentas de autoconhecimento que vão te ensinar a controlar o seu comportamento. Sim. Então, o narcisista, geralmente, ele não vai à terapia. É muito raro. E se ele for, ele vai questionar o profissional. Ele vai falar assim, mas essa mulher não entende o que ela está falando. Então, quem vai é outra pessoa para conseguir conviver. Porque é muito difícil mudar totalmente uma personalidade. E tem pessoas que apresentam múltiplas personalidades. É como se fosse um teatro. Você fala assim, mas isso só tem filme. Não, isso é real. Se existe um filme sobre isso, você pode ter certeza que a pessoa que fez o roteiro, ela estudou pessoas assim. Então, aquele filme Fragmentado, que parece um absurdo aquilo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Não. Veja, porque é muito interessante. O próprio Coringa, né? Que está todo mundo falando agora, é transtorno de personalidade. E a pessoa vive daquela forma e muitas vezes morre assim. Não existe uma mudança radical em que ela deixa de se comportar assim. Né? Então, a gente convive com pessoas assim, às vezes muito próximas. Aí a pessoa fala assim, mas Cris, então eu tenho que parar de conviver com essa pessoa? Você tem que ter limites na convivência com essas pessoas. Você tem que conhecer. Uma coisa interessante que é quando eu falo assim para os pacientes, você sabia que você é invejoso? A pessoa fala, eu não. Mas, gente, assiste divertidamente, você vai ver todas as suas emoções. Gente, esse filme é sensacional, né, Cris? A inveja é uma emoção. Todo mundo é invejoso. Todo mundo sente inveja porque está dentro de você. Isso faz parte do seu ser. Agora, o que você faz com a inveja é a mesma coisa que o que você faz com a sua tristeza, o que você faz com a sua alegria, o que você faz com o nojo, né? O que você faz com o tédio, isso se chama gerenciamento de emoções. Uau! Então, inteligência emocional. Como eu sei se eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente? Se eu sei gerenciar minhas emoções. Mas isso é como que acontece? É da noite para o dia? Não. Primeiro que a partir de hoje, né, que você vai descobrir que você tem emoções. Porque você nem sabia. E elas são bem-vindas, né, Cris? É normal. Nós somos seres plenos. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos a semelhança do Senhor até nisso. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, não tem como a gente fugir disso. Mas eu não acredito nisso que você está falando. Minha religião não é essa. Mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando de algo que é real. Jesus Cristo é real. A história que a gente estuda na escola, você crendo nele ou não, se divide em A, C e DC. Crendo você ou não em Jesus. Não é verdade? Pega um livro de história. Pelo menos na minha época estava tudo lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim... Caraca, não Cris, tem que como. Coisa forte que você falou agora. Eu não tinha prestado atenção nessa parte da história. Sim. Então, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, antes de Cristo e depois de Cristo, mas acabou. Eu não sei se eu sou um ser trino. Morre pra ver. Vai no velório de alguém pra ver. Bate lá naquela pessoa lá, pra ver se tem alma ali, se tem espírito ali. Não tem, já foi. Então, você querendo ou não, crendo ou não, é real. É uma realidade. Nós somos um ser trino e dentro dessa nossa trindade existe a plenitude. A plenitude é o quê? Mas eu não quero ter tristeza. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está falando o quê? Que você vai ter problema, mas que você vai vencer. Você vai atravessar. Se a gente parar para pensar na vida, é muito mais problemas, é muito mais dias difíceis do que dias fáceis. É verdade. Aí, o que eu falo para os meus pacientes? Gente, é o seguinte, todo dia tem um motivo para você celebrar. Seja qual for o dia. Todos os dias nós temos um motivo para nos alegrar com alguma coisa. Seja olhando para a natureza, seja comendo alguma coisa que você gosta, seja lendo a mensagem de alguém, seja rindo do meme da internet. Verdade. Se a gente se permitir todos os dias fazer esse exercício, né, reclamar menos, celebrar mais, a gente vai conseguir... A partir disso, gerenciar melhor a nossa alegria, a nossa tristeza. E essa aplicação, essa ferramenta, ela é exercício mesmo. Não sei fazer isso. Escreve lá na sua geladeira.
eu preciso rir hoje. Tem gente que não sorri mais, que vive um dia depois do outro e vive assim. E é um hábito, né, Cris? Hábito é aquilo que você faz inconscientemente repetidas vezes. Exatamente. Então, eu acredito que estar te ouvindo, muita gente, Letícia, né? Eu estou, tá vindo várias coisinhas assim, pontos que eu preciso melhorar, pontos que eu preciso observar, porque ninguém gosta de ser criticado, né? Você é isso, você é aquilo. E a crítica, ela não faz ninguém mudar de comportamento. Ela só prejudica o relacionamento que você tem com aquela pessoa que está sendo criticada. Só isso. Como ajudar, então, Cris? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho, sei lá, minha mãe narcisista. Graças a Deus não tenho, mãe, te amo. Mas eu tenho. Como que eu posso ajudar uma pessoa, assim, ou um amigo, ou alguém que... Sabe, tem aquela pessoa que todo mundo fala mal, mas parece que não tem ninguém. Fala assim, tá bom, então vamos ajudar essa pessoa? Como Existe não um caminho. criticar? Então, como parar de criticar, vou melhorar a pergunta. Como que eu paro de criticar, mas que eu dou um alerta para a pessoa e falo assim, cara, você precisa melhorar. Mas sem machucar. Tem como? Tem. Por exemplo, quando eu recebo lá um paciente e ele vai fazer as queixas e as queixas são todas da mãe, né? Um exemplo. O que eu faço? Quando começa a me contar traços de narcisismo com relação a uma pessoa bem próxima, assim, pai, mãe, irmão, esposo, eu sempre dou uma tarefa para essa pessoa. Eu falo, você vai pesquisar a vida da sua mãe. Você conhece a vida da sua mãe? Você conhece a história do seu pai? Ah, mas o meu pai, ele faz isso, ele faz aquilo, ele me batia, ele é grosseiro, ele é agressivo. Mas você conhece a história do seu pai? Vai procurar saber a história do seu pai. Você só vai conseguir entender uma pessoa, conviver com essa pessoa, perdoar essa pessoa a partir do momento que você souber da história dela, do que ela viveu. Geralmente o agressor é o agredido. Geralmente o abusador é o abusado. Então, por que aí a gente volta para a palavra, porque não tem como fugir disso? Por que Jesus fala tanto de gente? Fala tanto de pessoas? Por que os valores dele estão sempre em torno do ser humano? Porque a gente precisa conhecer as pessoas. Você só vai amar uma pessoa que fez mal para alguém, ou para você, se você souber a história dela. O que aconteceu? Ela é vítima do quê? E, de repente, eu sofri o mesmo problema que ela, mas eu consegui, de uma forma ou de outra, passar melhor por isso. Mas aquela pessoa, ela ficou parada lá naquele trauma. E hoje ela pega e repete aquilo na vida das pessoas com quem ela convive. Uau. Então, isso é muito forte, porque isso é muito mais do que empatia. Né? Não é só você se colocar no lugar. É você olhar com os olhos de misericórdia para aquela pessoa. Você assistiu A Forja? Aham. Ô, Cris, eu acho que você está explicando o amor incondicional. Sim. É não impor condições para amar. Mas, assim, essa pessoa tá me ferindo, tá machucando, tá doendo. Tá bom, aí você não precisa ter intimidade com ela, né? Você não precisa, duas coisas. Você não precisa errar com o outro porque ele errou com você. Mas você também não precisa deixar que o outro erre com você o tempo inteiro. Então, esses limites, a gente tem liberdade para colocar. Aí, como que você vai colocar? É conversando. É o diálogo, é falando, olha, até aqui eu aguentei. Agora eu não quero mais. Não vou te abandonar, mas não vou aceitar. Então, se você tem a relação de intimidade comigo, você tem acesso às minhas emoções. Quando você dá intimidade, você dá acesso. Então, se você está dando acesso, você também pode impor limites. E é dessa forma. Ah, é da noite para o dia? Não. É um exercício. Pode ser que hoje... Não é treino mesmo. Esse é treino. É exercício. É o que eu falo para as pessoas. Eu falo assim, gente, você passou... Quantos anos você tem? 30. Faz 30 anos que você não se conhece. Então, agora, não vai ser em 30 dias que você vai ser expert em você mesmo. De repente, você vai se ver numa situação que você vai se desconhecer. Você vai falar, nossa, como eu mudei. Porque é treino, você vai treinando. Daqui a pouco aquilo vira um hábito. Daqui a pouco aquilo vira um costume. O seu jeito. E é como se vai introduzindo na sua personalidade aquilo. E outra coisa, o autoconhecimento, ele te leva para um lugar e que você pega
e reconhece muito fácil aquilo que te incomoda. Sim. Então, é o que você maravilhoso. faz? Foge. Eu falo, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui muito de responder. A pessoa fala, eu respondo. Aí eu comecei a perceber que quanto mais eu respondo, com mais raiva eu fico. Então, assim, o que me deixa melhor hoje? Eu escutar e não responder, eu fico com raiva também. Mas parece que a raiva vai diminuindo. Você vai dominando aquilo que te... Você fala assim, as pessoas, eu não levo desaforo para casa. Aí você é barraqueira. Porque todo mundo vai chegar a um ponto em que vai te incomodar. E você vai explodir com todo mundo. Então, eu prefiro ser a pessoa que ignora. A pessoa que escuta e mesmo ficando com raiva, não vai ficar o tempo todo respondendo. Ah, mas eu consigo ser assim todos os dias? Não. Mas hoje eu sei que o caminho do silêncio é melhor do que o caminho da resposta. E que o caminho do silêncio não me diminui. Muito pelo contrário, ele me coloca num lugar diferente da pessoa. Só que isso é com o processo, é no autoconhecimento que você vai conseguindo chegar nesse lugar. Por exemplo, crises de... A pessoa chega lá com crise, terminou o relacionamento, né, o casamento, separação. Parece que aquilo nunca vai acabar. Então, você vai falar para a pessoa, vai acabar. Mas você vai suportar o processo. Tem que viver o processo, né, Cris? Não em dá todas para as pular etapa. situações. Tem Não que existe. viver cada Por que fase. a gente vive a expectativa de vida de 80 anos? Se fosse para pular os processos, a gente vivia 10. Não faz sentido. As pessoas querem tudo muito rápido e não é assim. Você tem que passar. Para você se tornar o ser humano que você quer chegar a ser, você tem que ter sido aquele que você não gostaria de ser. Não existe caminho, atalho. Faz parte da nossa história. Se perguntar para mim assim hoje, você gostaria de voltar com seus 20 anos? Eu vou falar, sinceramente, não. A única coisa que eu tenho saudade é do colágeno. Adorei. Mas passar pelos processos novamente, não. Mas se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não chegaria hoje com a mente que eu tenho. Porque as pessoas olham muito pelo que você tem de bens, de coisas materiais. Mas nós temos um tesouro que a gente carrega dentro da gente. Uau. Nós vamos construindo isso. Com coisas erradas que você vai, tira, joga fora, coloca uma nova. E você vai construindo, e você vai chegando a ser aquilo que você quer. O problema é que hoje as pessoas querem. Ah, eu quero ser bem-sucedida financeiramente. Aí ela vai lá e olha o Pablo Marçal, né? O cara, quantos anos que ele tá nessa vida dele ali, construindo a história dele para chegar onde ele tá? Então, não foi da noite pro dia. E outra coisa, nós não temos suporte emocional para aguentar o que ele aguenta. Aí você não tem nada de suporte emocional e você quer ser o CEO da empresa. Exatamente. Não tem como. Ô, Cris, e eu lembro que a gente conversando, quando eu te convidei para vir aqui, aí você foi me contar da sua transição de carreira e tal, e você usou a frase, eu estava à beira de um colapso mental. O que você sentia? Como identificar se eu estou à beira de um colapso mental? Eu chorava o tempo todo. Poucas pessoas viam, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas não viam, mas eu chorava muito. Eu ia muito triste pro meu trabalho, eu ia assim contando as horas, eu chegava lá e já contava as horas para sair de lá. Eu já não queria mais conversar com as pessoas. Eu só queria, sabe, tem a frase que as pessoas falam, ficar no meu quarto chorando em posição fetal. Então, assim, pode ser que várias pessoas não passem por isso, mas também não estão felizes com o seu trabalho. Tem gente hoje tão infeliz com a situação que tá, que não tem coragem de falar assim, não quero isso aqui mais para mim. E aí fica esperando cair um milagre cair do céu. Uma coisa que eu acho assim totalmente errada, que eu via muito no meu ambiente de trabalho. Pessoas insatisfeitas reclamando do ambiente de trabalho. Porque meu chefe isso, porque o fulano isso, porque isso aqui tá errado. E estão ali. Gente, não tá feliz? Sai. E vai fazer aquilo que te deixa feliz. Porque quando você está no corredor da empresa reclamando do seu chefe, ele não vai mudar por causa disso. Vai piorar. Pode ser que se ele souber que você está falando dele, ainda piore. Então, assim, o que vale? Reclamação é uma coisa inútil. Ela não te leva para lugar nenhum. E ela te deixa mal conhecido, a sua má fama. Porque você acaba indo para o lado da fofoca. Porque começa a insatisfação, quando ela sai de dentro da gente de uma forma errada,
ela vira contra a gente. Porque quando você está insatisfeito, estou muito satisfeito, preciso falar. Gente, faz terapia. Eu não vou falar outra coisa aqui. Por quê? Você tem que falar realmente das suas insatisfações, mas fale para pessoas certas. Você pega lá a sua insatisfação e junta com o do outro, e aí são dois insatisfeitos falando da mesma coisa que não vai produzir nada. E vale lembrar que, como há poder na oração, há poder na murmuração. Exatamente. Só que a murmuração é oração para a pessoa errada. Oração ao contrário. É o contrário, exatamente. Então, aquilo que você murmura, aquilo que você reclama, é como se você chamasse a existência aquilo para você. É o oposto. Então, não tem como você servir a dois senhores. Ou você é uma pessoa que abençoa, ou você é uma pessoa que reclama. Não tem como, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água salgada. Não tem. Ora você é de um jeito e ora você é de outro. E como prosperar no seu ambiente de trabalho se você só fala mal? Exatamente. Não tem, é incongruente. Então, as pessoas precisam ter psicanalistas como você que tem esse olhar e que vai te ajudar. Sim. Né? Porque a Bíblia fala assim, se você está insatisfeito, você está passando por alguma coisa, vai lá no seu quarto, no seu secreto. Conversa comigo. Não vai ficar aí espalhando mal, ou derramando veneno, ou murmurando, ou reclamando das outras, que não vai resolver. Exatamente. E você vai ficar, igual você falou, uma pessoa com uma má fama. Porque todo mundo adora uma fofoca. Mas ninguém gosta do fofoqueiro. Fofocar é gostoso. Não Só vamos mentir. E ninguém gosta do fofoqueiro. Não tem nada mais interessante no mundo do que saber da vida do outro. Porém, enquanto você está falando da pessoa, ela está vivendo a vida dela. E você, né? Exatamente. E você sabe uma coisa que eu aprendi trabalhando e estudando a inteligência emocional? O blindar a minha mente. Eu sou uma pessoa que eu não ouço fofoca de ninguém. Você ficou sabendo do não sei o quê? Não, e não me conta. Vai me edificar? Se não, não me conta. Eu não quero saber o que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu não quero saber. E eu também não jogo pérolas aos porcos. Então, eu não fico falando. Porque quanto mais você fala, pior fica. Exato. Você dá argumento, você dá a arma para se voltar contra você. Hoje as pessoas estão usando isso na internet, né? Sim. Você pega lá um post, você vai ver os comentários. Meu Deus, elas vomitam o que elas pensam. Ali não é terra de ninguém, né? Você fala o que você quiser. Mas se você realmente tiver a oportunidade... eu já vivi situações assim em que eu soube que uma pessoa me fez mal no trabalho. E eu podia muito bem nunca mais falar com essa pessoa. E eu tive uma atitude assim de chamar essa pessoa. E falar assim, o que aconteceu? Por que você agiu assim? Por que você fez isso? Você tem toda a liberdade comigo, né? De me falar, de ser sincera e tal. E resolver. O problema é que as pessoas hoje, elas querem... eu vou ignorar essa pessoa, nunca mais eu vou falar com ela. Gente, onde que Jesus fez isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Pelo menos para mim, ele é o meu referencial. Então, mesmo que eu não queira, eu não vou eliminar pessoas. Eu quero eliminar problemas, não pessoas. Uau! Eu gosto de gente. Eliminar problemas e não pessoas. Exato. E muitas vezes as pessoas hoje preferem eliminar as pessoas do que lidar com os problemas. Onde tem gente, tem problema. Eu falo isso para todo mundo. Aonde tem gente, tem problema. Mas nós temos a capacidade, a habilidade, se a gente quiser, de resolver. Às vezes você não quer resolver. E a tá área tudo de bem? conforto, a nossa área de conforto, é a zona de conforto que a gente fala, né? Eu acredito assim, depende muito das pessoas. Eu vou te dar um exemplo familiar. Você tem uma irmã. Eu, de vez em quando, eu brigo com a minha irmã. Ela vai ver esse podcast, ela vai poder confirmar. A gente briga. Mas é uma pessoa que eu vou ficar brigada a vida inteira? Não, ela é minha irmã. E só isso, para mim, já é fato. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar chateada, mas aquilo ali vai se resolver. Agora, se é uma pessoa que não faz diferença nenhuma na sua vida e você se sente confortável em não procurá-la porque você acha que ela errou com você, tudo bem. O que não pode, o que eu acho assim, e o que geralmente acontece, você briga com alguém, você rompe com alguém, você fica falando daquela pessoa o resto da sua vida. Porque você não resolveu com ela e você fica falando dela para os outros. Então, isso é um problema.
Agora, se eu me indispus com alguém, não resolvemos, mas assim, não me causa nem... Eu não fico falando daquilo o tempo todo. Você quer saber se uma pessoa traumatizada em alguma área é a pessoa que conta sempre a mesma história? Você pode saber. Então, se uma amizade foi rompida e aquela pessoa está sempre falando da outra, sempre... Passou 20 anos, ela ainda continua falando, é porque ela não resolveu. E ela sobreviveu e nem viveu, né, Cris? Ela tem algo ali para resolver. Ela tem uma pendência com aquela pessoa. E eu sempre falo para os meus pacientes assim, gente, não deixa para resolver pendência emocional na beira de cama de hospital, com a pessoa entubada, ou na beira de caixão. Não adianta mais. Então, tenta resolver, tenta ver onde você errou. Muitas vezes a pessoa quer encontrar culpado, né? A frase do Márcio Michele é perfeita, né? Quem procura culpados, pune inocentes. Pune inocentes. Então, assim, isso é real. Às vezes a gente quer só achar o culpado. Eu falo, gente, vamos resolver o problema? A culpa de quem é, de quem não vai fazer diferença. O problema está aqui. Nós precisamos resolver o problema. E isso serve para a vida pessoal, para a vida profissional. Aconteceu lá um problema, a equipe de trabalho, um errou. Quem que errou? Quem que fez errado? Todo mundo quer saber quem é o culpado. Mas o problema está ali. Às vezes o cliente está sem o produto, a pessoa está insatisfeita. Em vez de você tentar resolver isso, você quer procurar o responsável pelo erro. É porque o errar é humano, né? Todo mundo erra. Mas eu tenho que reconhecer assim, ó, eu te amo. Igual você falou do exemplo da sua irmã. Eu te amo. Eu amo a essência. O comportamento a gente trata. Sim. Então, por isso que você falou, ele não tem que eliminar problemas e não pessoas. Então, é isso. É assim, eu amo as pessoas. O que eu não amo é o comportamento. Então, é isso que eu tenho que cuidar. Todos os conflitos emocionais estão relacionados com pessoas. Todos. Não existe. Não é o carro que te faz raiva, a casa, existe, né? A planta, não. É uma pessoa. É pessoas. Ô, Cris, você falou para mim também que você ama atender pessoas, né? Mas a sua paixão é o povo cristão. Sim. Por quê? O que você viu dentro dos cristãos que hoje você, como psicóloga, pode ajudar também? Psicanalista. Futura psicóloga, né, Cris? Você está fazendo psicologia, né? Estamos no caminho. Não quero mais estudar 5 anos. Ai, mal sabia os planos de Deus, né, Cris? Estou amando. Esse que é o que problema. legal. Falta quanto tempo para você se formar? Melhor a gente não falar. Não desista. Não, tudo eu estou tem no data primeiro cheia. semestre. Ah, Tomei coragem. Amém. E você que vê, legal. olha que coisa engraçada. Se lá, quando eu resolvi fazer a psicanálise, eu já tivesse começado, eu já estava terminando. Isso é importante falar. Qual foi a motivação para eu começar esse ano? São 5 anos, mas os 5 anos vão passar do mesmo jeito, eu fazendo ou não. Então, daqui 5 anos, eu estou terminando psicologia. Uau! Os 5 anos vão passar, eu não tenho plano de morrer antes. Que lindo ouvir isso, Cris! Não é? Mas não é verdade? É mudar o sentido, né? A minha mente... É o ressignificar. A minha mente de 3 anos atrás é diferente do que eu penso hoje. Hoje eu tô ali fazendo, eu confesso que tem dias que é uma luta, uma guerra, não é brincadeira. Até porque você é mãe. Exato. Mãe, esposa. E praticamente uma senhora. Profissional. Praticamente uma senhora, exatamente. Senhora. Eu não vou falar uma senhora idosa, eu vou falar uma senhora. Que legal. Cris, então me conta, por que essa paixão? Porque eu vi ali dentro uma necessidade. Igual eu falei, as pessoas vão para a igreja sem saber quem elas são. Elas chegam lá, geralmente, a maioria chega lá destruída. E elas encontram com Jesus e lembra do seu primeiro encontro. Eu falo assim, eu brinco que eu fui uma vergonha, porque eu aceitei Jesus tantas vezes. Eu não sabia que era só uma vez, que era para ir lá na frente. Você ia? Não, eu fico brava porque ninguém me falou, né? E eu pagava aquele mico toda vez. Então, assim, rímel... Chegou uma hora que eu falei, não vou mais de rímel pro culto, porque eu choro, eu vou lá pra frente, eu choro, vou lá. Toda vez eu faço isso. Tem apelo, eu tô lá. Eu falei assim, não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, né? Porque foi demais. Então, assim, eu comecei a entender que a gente vai daquela forma e a gente pensa assim, agora, meus problemas acabaram, tá tudo resolvido. Porque é um amor, é um impacto tão grande com algo que você nunca viu, nunca sentiu, que você acha que realmente aquilo ali é suficiente. E eu digo que Jesus, ele pode resolver a sua vida ali. Claro. Ele pode, ele tem todo o poder, mas ele não anula a palavra dele. Deus não anula a própria palavra, ele fala que tem coisas que a gente tem que fazer. Existe a parte dele e existe a nossa. Todo milagre existe
a parte do ser humano. Se a gente for estudar os milagres da Bíblia, a gente vai ver as pessoas agindo. Não existiu milagre. A fé te salvou, né? É igual o cego do sua barro. obra, o que você fez, a sua atitude te salvou, né? Uma atitude de fé. Então, não é simplesmente eu aceitei Jesus, então agora está tudo resolvido. Não. Ele vai te ajudar na parte emocional, na parte da sua alma, do controle da sua alma. A Bíblia fala muito sobre domínio próprio. O que é domínio próprio? Não é dominar o seu espírito, é dominar a sua mente, dominar a sua alma. A nossa mente as pessoas confundem muito essas questões de alma, de mente, de espírito. E a própria palavra fala que são coisas assim muito juntas mesmo. Alma e espírito é como se fosse uma faca ali de 2 gumes, né? Uma linha muito, muito fina, muito tênue. A parte espiritual é o que nos conecta com Deus. O nosso espírito é a nossa conexão com Deus. A nossa alma nos conecta com as pessoas. Então, existe uma diferença. É assim, por isso que é cruz. Olha como tudo faz sentido. É cruz. Você, pessoas e Deus. Que demais. Né? Quando a gente começa a pensar assim, tudo faz sentido. Aí as pessoas acham que com Jesus você vai resolver os seus problemas emocionais com a Cris. Não, com a Cris você vai resolver com ela e com você. É a sua parte. Com Deus você vai orar, pedir sabedoria, discernimento, fé, vontade que você não tem, né? Você vai se encher de alegria, ânimo, vigor, vida abundante. Você vai se encher de fé para acreditar que aquilo que você vai fazer vai dar certo. As pessoas acham assim, não, eu só vou orar e vai tudo se resolver. Por isso, então, que ele fala que a fé sem ação é morta? Exatamente. Como que você vai? Então, a ação é a mente? E sem a fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, ela vem da nossa mente. Porque o nosso espírito é aquilo que você conecta com ele. Então, ele te entrega coisas. Quando ele te entrega coisas, automaticamente ele não entrega só para você. Ele entrega para você multiplicar aquilo. Por isso, aí, o que adianta? Aí a pessoa está lá 5 anos, continua triste, continua frustrada, continua infeliz com as pessoas. Por quê? Ela não distribuiu aquilo que ela recebeu. Ela não exercitou aquilo que ela recebeu. Ela reteve. Então, assim, é a diferença. A nossa alma é onde está todos os nossos sentimentos, né? A nossa mente, o psíquico que a gente fala, é toda a organização desses pensamentos, desses sentimentos, é toda a parte, é como se fosse uma arquitetura ali, a parte psíquica. É onde ela abriga o nosso cérebro, que é a nossa parte física, e todas as conexões que fazem a gente pensar, que fazem a gente sentir, são a nossa alma. Então, a gente precisa resolver. Mas existem coisas e coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que chega num estado de depressão. Primeira coisa, ela precisa resolver a parte física. A depressão, ela já chegou o depressivo, ele já está numa fase em que o cérebro dele está todo desconexo. A parte química toda alterada. Você, como profissional dessa área, sabe disso. Então, precisa primeiro organizar isso. Não funciona a terapia no cérebro de uma pessoa em depressão sem medicação. É muito raro. Sem exercício físico. E aí, o que acontece? A pessoa quer melhorar sem tomar remédio. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais difícil, né? Eu não estou aqui indicando remédio, eu não estou aqui indicando medicação, muito menos automedicação. O que eu estou falando é da gente abrir a nossa mente para as possibilidades que existem. Ah, mas eu sou serva do Deus vivo, ungida do Senhor, não vou tomar remédio. Então, olha onde eu vi a minha profissão fazendo a diferença. Mostrando para essas pessoas que por um tempo você precisa. Se você quebra a tua perna, você precisa de um apoio por um tempo. Sim. Por que quando você quebra a tua mente, você não aceita? Então, dói ouvir essas são verdades doloridas, dolorosas, mas são verdades. A gente quer tratar algo em nós como se aquilo não existisse. Nós vamos no ginecologista, nós vamos nas mulheres, vamos na academia, vamos em todos os tipos de médico, no dentista, no oftalmo, mas nós não vamos olhar a nossa mente. Uma pessoa sem sanidade mental, ela pode ter o melhor emprego, o corpo mais bonito, os músculos mais definidos. E outra coisa, eu não estou colocando uma coisa acima da outra. Primeira pergunta que eu faço, você dorme bem?
Você faz exercício físico? Então, meu filho, vamos começar. Do começo. Do começo. Se a pessoa não dorme, hoje a gente vê dentro da igreja, se eu conversar com 10 pessoas, no mínimo 8 tomam remédio para dormir. E tá tudo bem. Acha que é normal, né? Só um remedinho para dormir. Remédio para dormir não é tratamento. O remédio de dormir, ele É só anular tira, o sintoma, né? ele só tira você de um estado acordada para um estado dormindo. Só. Só isso que ele faz. Por um período é preciso, dependendo do grau da ansiedade, dependendo do grau de depressão que a pessoa está, dependendo do problema psíquico que ela tem, é necessário. Mas não significa que você vai tomar aquilo a vida inteira. E tudo certo. Não. Aí entra a sua fé. Peraí, não, eu vou usar isso aqui por um período e eu vou voltar. Me fortalecer e vou sair. É tudo tão perfeito. Escureceu, a gente tem que sentir sono. Mas hoje as pessoas fazem o quê? Ficam no celular, ficam nas telas, ficam estimulando a mente a trabalhar e aí querem ter uma noite de sono perfeita. Impossível. E hoje, Cris, parece que as pessoas não querem mais não fazer nada. Acha que quer produzir, fazer, cobrar, São cobrar, extremos, cobrar. né? E tá errado. Nós precisamos ter o tempo de descanso. E os workaholics, eles estão sofrendo muito mais que as pessoas que têm excesso de trabalho. Porque todo excesso é para suprir uma falta. Né? Talvez se eu trabalhar demais, se eu produzir, se eu mostrar que eu posso, se eu mostrar que eu sou bom, talvez eu vou ser visto, ou talvez eu vou comprar Deus, e não vai acontecer. Eu tenho pacientes que às vezes eu mando mensagem, assim, né? Eu tenho costume, às vezes, pelo menos uma vez por semana, quando a pessoa começa a faltar. Aí, não, mas eu tô muito corrida, eu não posso, eu não consigo. Aí eu fico só pensando, meu Deus, na hora que vem uma doença, a pessoa é obrigada a parar. Eu não falo isso pra pessoa. E eu oro assim, Senhor, toca no coração dela para que ela perceba isso. Se ela vier ao teu consultório, eu posso falar. Mas eu não vou ficar atrás da pessoa, né? Porque a gente não tem essa função. Então, assim, essa questão do ativismo hoje, ela é muito grande. A pessoa tem que estar o tempo todo... E, assim, a maioria das coisas que ela está produzindo não é para ela. Isso que é o mais interessante. Ela está produzindo para que alguém veja, para que alguém elogie, para que alguém note, para que ela ganhe melhor. Nunca é para ela. A pessoa que não sabe dizer não, ela não se ama. Ela não se respeita. Porque ela quer dar conta de um monte de coisa que os outros estão pedindo para que ela seja elogiada, vista, amada. Geralmente aquela pessoa é a pessoa que tem complexo de inferioridade, é a pessoa que não sabe dizer não. Então, essa frase também, por trás de um excesso existe uma falta, é isso. Aí ela pega e usa tudo aquilo. Aí ela não faz nada direito, ela fica estressada, ou então ela quer dar o máximo dela em comida, tudo. né? Desconta E o dela? Para onde foi? Então, é perfeito o tempo do descanso. A gente precisa. Um dia na semana, mas você não sabe o tanto de conta que eu tenho para pagar. Sei, se você descansar hoje, não vai mudar nada amanhã. Então, descanse. E se o descanso fosse tão simples, Cris, Deus não tinha deixado como um mandamento, né? Exato. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Quanto mais você buscar trabalho, mais trabalho você vai ter. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, talvez você tenha mais dinheiro ou correr atrás do vento. O que a gente precisa fazer, geralmente as pessoas que estão em colapso mental, problemas emocionais muito aflorados e estão vivendo essa loucura ali do estresse, é organização. Gerenciamento de emoções, você pode, da mesma forma que você gerencia suas emoções, gerenciar o seu tempo. Mas eu não consigo, escreve no papel. E você vai cumprir aquilo. Pode ser que hoje você não consiga tudo, mas amanhã você vai fazer de novo. E assim vai. Isso é uma das ferramentas que o psicanalista tem. Sim. Eu falo para todos, gente, cadê o caderninho? Cadê seu caderninho? Eu preciso que você anote o que você fez, o que você sentiu, para que daqui a 1 ano você pegue esse caderno e olhe e vê o quanto você evoluiu. Porque você pode ter flashes de memória, mas a nossa memória ela não é o tempo todo. Então, quando a gente faz mas parece que eu estou na terapia e não está fazendo efeito. Vamos pegar o caderno, vamos olhar como você chegou aqui. Uau! É o devocional que você tem com você mesmo. Nós temos o nosso devocional espiritual com Deus, que deve ser feito para que a gente fique espiritualmente forte. Mas e o nosso devocional com a gente mesmo? O nosso compromisso de ver a nossa evolução, de ver... Às vezes dá a impressão de que você não está fazendo nada, de que nada que você está fazendo está sendo produtivo.
Mas olha quem você era há 5 anos atrás. Olha quem você tá, onde você está hoje. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro. Tudo bem, o dinheiro é só um ponto. E o resto? Exatamente. E quantas pessoas você já contribuiu? Então, assim, quando eu decidi ir para a área da psicanálise, eu pensava muito sobre isso. E a minha oração era, Senhor, que o meu trabalho faça diferença na vida de alguém. Eu não quero só o salário. Então, assim, aí as pessoas falam, mas Cris, como que eu descubro o meu propósito? O seu propósito é aquilo que você nasceu para fazer. Então, você vai fazer aquilo ganhando ou não dinheiro. Você faria aquilo de qualquer forma. Só que o dinheiro vai vir como consequência. Porque você está posicionada na função certa. Outra coisa uma frase que eu gosto também é: o maior fracasso de uma pessoa é fazer sucesso na tarefa errada. É do Márcio também, não é? Uhum. Então, gente, isso é muito sério. A pessoa está bombando na função dela, trabalha na multinacional, viaja o Brasil inteiro, mas está infeliz dentro de casa, quase se separando da esposa, do marido, os filhos, cada um por si. Então, você está sendo totalmente um fracasso. Você só tem sucesso no dinheiro e nada mais. Caraca. Cris, eu tô assim, impactada com o poder da psicanálise e principalmente do que você, cara, da conexão da cruz. É você e Cristo e você com pessoas. Porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Exatamente. Né? Esse ensinamento que Jesus deixou de nós nos acostumarmos com os diferentes é o que move hoje a minha conduta de vida. Hoje eu me coloco como prioridade, né? Eu me amo, eu me cuido, eu me enxergo. Né? Porque se eu não me enxergar, ninguém vai enxergar, ninguém vai saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me motiva, Sim. o que me desmotiva. Mas eu só consegui fazer isso quando eu coloquei um pé no freio, comecei a observar como que estava ao redor da minha vida, né? As pessoas que estavam ao meu redor, e eu falei assim, eu preciso melhorar. E sendo cristã, e eu tinha um bloqueio, talvez uma cegueira, de que eu não precisava pedir ajuda. Eu tenho Deus, Orgulho. eu sirvo Deus, eu sou líder de célula, não sei o que, não, eu não preciso. Eu tive que quebrar o orgulho. Eu tive que quebrar o orgulho e me permitir ser acessado. Porque dói olhar pra gente. Uhum. Dói você a gente contar. vê o tanto que a gente é imperfeito. Exatamente. Né? Mas depois que você cura, você renasce, você desabrocha, você vira a plenitude de Deus, o reino de Deus. Sabe o que eu percebo? A maioria das pessoas hoje, elas não têm identidade. Elas não sabem quem elas são. Eu sempre conto uma história assim. Se coloque numa entrevista de emprego agora. O entrevistador vai te olhar e ele vai falar assim, me fale quem você é. Ninguém consegue responder. A pessoa fica te olhando assim. Ela não sabe quem ela é. Ela sabe o que ela faz, né? Ela sabe o que ela faz, ela sabe a parte profissional, ela sabe português, matemática, inglês, fala 3, 4 línguas, já viajou para todo canto. Mas quem você é? Quem é você daqui 5 anos? Quem é você? Me fala. Me define, me descreve quem é você. Ah, eu sou a Cris. Não, isso daí eu já sei. Eu quero saber da sua essência. Quem é você? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo e pegar um papel e escrever quem eu sou. Eu sou frustrada, eu sou triste, tudo. Quando você lê aquilo, você vai tomar consciência real de quem você é hoje. Você não precisa ser essa pessoa para o resto da vida. O que você perceber ali que não é, que está em desacordo, você pode mudar. Quando eu falo da profissão, eu gosto muito de falar dessa questão. Eu sou uma pessoa, hoje, que faço muitas coisas. É até engraçado, né? Hoje eu estou aqui falando da psicanálise, que é a minha paixão, meu propósito de vida, minha profissão. Mas hoje de manhã, eu estava começando um negócio novo, na área de vendas. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu me permito. Aí tem pessoas que falam assim, você não sabe o que você quer. Eu falo, agora eu sei o que eu quero. Eu quero fazer o que me dê satisfação, o que me faça crescer como pessoa. Antes eu não sabia, então eu fazia qualquer coisa pelo dinheiro. Hoje não, eu já vejo... Hoje eu fui em uns lugares de manhã, depois você vai ver no Stories, e conheci coisas no mundo que eu não conhecia.
E é uma oportunidade, por que eu tenho que desprezar essa oportunidade? Porque eu sou psicanalista? Não, eu posso fazer um monte de coisa. Hoje à noite, a hora que eu chegar em casa, eu vou fazer o quê? Eu vou costurar. Porque eu tenho uma máquina de costura. E eu também costuro. Então, eu tenho habilidades manuais. Eu tenho um sonho de aprender a costurar, sabia? Eu acho incrível quem cria. Eu sei fazer decupagem, eu sei reformar móvel, eu sei pintar parede. A parede de cimento queimado da minha casa foi eu que fiz. Eu já consertei vazamento de parede. Então, as pessoas falam assim... Mas por quê? Porque isso são as... eu toco violão também. Mal, mas toco. E eu falo assim, mas se eu me dedicar, eu vou tocar bem. Uau! Mas são habilidades que todo mundo tem, só que as pessoas não sabem. E, às vezes, se omitem nas suas E tem que sair da zona de conforto, né, Cris? Sim. Não adianta você ficar sentado e esperar um download do céu que não vai chegar. Se você chegar na minha casa um dia sem avisar, eu vou estar com a roupa de mendigo, fazendo uma faxinona, porque eu não tenho diarista. Sou eu que limpo. Então, assim, o que tem de você fazer tudo isso? Qual que é o problema? Nenhum. Muito pelo contrário, você vai se descobrindo, vendo aonde você... É claro que se eu tivesse como, eu pagaria uma pessoa para fazer, sim. Mas se você não tem, faça. Ressignifica, né, Cris? Isso, eu sou aquilo, eu não faço. Não posso, você não. Pode. Pode, Você pode. exatamente. Porque, eu, na assim, academia, quando eu tô lá à toa, eu vou lavar banheiro. Né? E tem a funcionária, mas eu não tenho problema com isso. Também. Eu vou, eu cuido, né? Eu sirvo, eu faço. Eu não digo que eu faço e tá tudo todo bem, dia. né? Não, e tá tudo bem, porque tem Certo. gente que fala assim, ai, mas eu sou, não. Só serve, é bom servir. Exato. Né? Maior bom é você aquele pegar que aquele serve, banheiro né? todo sujo, deixar limpinho, cheiroso. É lindo, não eu vou adoro, falar acho que eu muito faço legal. todo dia. Eu também tenho uma preguicinha, não gosto, né? Mas, assim, a hora que eu começo a fazer, que eu vejo o resultado final, eu falo, puxa, fui eu que fiz. Que legal. Esse ano também que passou a descobrir minhas habilidades na cozinha. Porque eu sempre ouvi, isso é importante. A gente sempre escuta. Você não sabe cozinhar, você não cozinha, não. Não é que eu não sabia, eu não queria. Hoje, eu pego um fogão a lenha que tem na minha casa, que meu marido fez, e faço comida lá, gente. Não é todo dia, mas eu sei. Hoje eu sei dia que fazer. você quer fazer, a você minha faz. comida hoje tem sabor. Antes não tinha. Porque eu fazia por fazer. Hoje, quando eu vou fazer, eu faço com gosto. Eu quero ver um resultado bom daquilo. Então, foi só uma mudança de ângulo. Então, você vai se permitindo desenvolver as suas habilidades. Então, a gente não é mono. Eu nasci educadora Síndrome de física, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, né? Não, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer... Nossa... Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como que você consegue vender as coisas pela internet? Eu que vendo. Mas o vender é uma arte, né? Eu acho que... Eu detestava. Mas eu trabalhava tudo é venda. no banco, 9 anos, eu tinha que vender seguro. Eu tinha dor de barriga. Eu não gostava de falar com as pessoas. Olha como que eu mudei, assim, 180 graus a mudança. Eu falava assim, vamos no churrasco, na casa do fulano e tal. Aí eu pensava, meu Deus, não conheço ninguém, nem vou. Não gosto. Não quero falar com ninguém. Totalmente antissocial. Hoje, eu já penso, nossa, vou conhecer gente nova, que legal. Que legal, né? Vou conhecer novos filhos de Deus. Isso é incrível. Vou conhecer gente, vou ouvir histórias, vou poder conversar, vou falar. Mas a Cris é amiga de todo mundo. Não, gente, eu converso com todo mundo. Eu puxo assunto no Uber, eu sei a história de todo mundo, Sim. eu sou assim. Tem dias também que estou em silêncio. Normal. Tá tudo certo, não tem nada de anormal. Mas, assim, eu acho que as pessoas, elas criam um padrão, elas mesmas, na mente delas. Eu tenho que ser assim. Se eu não for assim, não tá certo. E isso que a gente tem que quebrar. Padrões, Por quebrar exemplo, padrões. Eu estar aqui falando hoje nossa, parece que eu falo o tempo todo, né? Parece que eu nasci fazendo isso, mas não. Eu era aquela aluna que tremia para falar lá na frente, que morria de medo de falar, que tinha vergonha, que me achava feia, que achava... Nossa, quando eu era adolescente, eu via muito defeito em mim. Mas, assim, aquilo foi mudando. A gente vai mudando, se permitindo, né? Tem coisas que não vão mudar. Tem que ir trocando a lente, né? Quando você coloca o óculos de Cristo, quando a venda é tirada dos teus olhos, você consegue enxergar a beleza, porque cada ser é único e especial. Quando eu fui pra igreja, né? Eu convivia com umas pessoas e tinha algumas muito meigas, umas meninas assim, meiguinha, que falavam assim. E eu falava, ai, gente, eu queria tanto ser docinho, assim. né? Eu não sou assim, gente. Não, eu não consigo ser assim. Eu grito, eu não falo. Então, aí eu sofria porque eu não conseguia ser doce. Mas hoje eu entendo que Deus nos fez de uma forma única.
Então, é claro que a gente precisa, às vezes, ser lapidado, né? Melhorar, tá sempre em constante melhora, Olhar as mudança, inabilidades e melhorar, mas né? não por causa dos outros, por causa da gente mesmo. Ah, que né? legal. Cris, eu amei te ouvir. Ai, Eu que amei bom. conhecer um pouco mais o que é a psicanálise. E hoje a psicanálise cristã, né? Você que é cristão, que nos escuta, que nos assiste e que está aí há tanto tempo buscando, né? Tanto tempo buscando talvez essa conexão com Deus, essa cura, essa libertação, essa vida plena e não está conseguindo, né? Então a gente está aqui ouvindo uma pessoa que entendeu, né? Que Deus te mostrou o símbolo da cruz. Gente, isso vai ficar muito cravado em mim, né? Nós somos seres espirituais, mas nós precisamos Mas nós vivemos lidar aqui na Terra. com pessoas, nós vivemos aqui na Terra. Então, Cris, eu quero agradecer todo o seu agradeço. ensinamento. Eu tenho certeza que quem nos ouvir também vai ter a vida transformada. Amém. E como funciona o seu atendimento? É só presencial? É teleatendimento? Conta para nós, quem está nos ouvindo, que quer estar com você, suas redes sociais, como é que funciona? Aqui em Campo Grande eu tenho um consultório físico, na Clínica de Psicologia Atitude, ali no bairro Monte Castelo. Então, quem mora em Campo Grande, pelo menos a primeira sessão, para a gente se conhecer, eu prefiro que seja presencial. Uhum. Mas se a pessoa só pode online, e online é o mundo inteiro, né? Então, não temos limites. Então, tem essa opção. Online, benefícios que a pandemia trouxe, né? Valores, gente. As pessoas sempre falam, nossa, mas é muito caro. Não é caro. Uhum. É questão de prioridade. A gente organiza as coisas, estabelece as prioridades e consegue fazer. Não existe mais isso. Hoje é acessível para qualquer pessoa que deseje fazer. Não existe mais público. Então, esse não é um impedimento. Então, eu atendo lá, nessa clínica, online, presencial. Faço também visitas e mentoria. Eu não gosto muito dessa palavra mentoria, mas eu faço consultoria para empresas. Eu visito a empresa, eu faço análise comportamental dos funcionários, porque hoje, no mundo corporativo, o que acontece? Assim, as pessoas são contratadas por excelentes currículos, mas são dispensadas, né? Mandadas embora por conta do comportamento. Então, quando você consegue ajustar uma equipe, melhorar, às vezes a pessoa está com um problema pessoal. Então, assim, isso muda, transforma aquele ambiente. Assim como transforma as famílias, as casas, quando você faz pessoal. Quando você vai na empresa, você consegue transformar o ambiente corporativo também. As pessoas começam a se entender melhor. Uhum. Então, tem muito sucesso nessa área também. Que legal. Então, deixa para nós o seu Instagram, seu telefone, como que a gente te encontra? No Instagram é Cris Valim Psi. Não tem e-mail. Peraí, gente do céu. Cris Valim _Psi. Nem eu sei o meu próprio Instagram. O seu Instagram, deixa o Instagram da clínica também, que daí a gente já... telefone, como que faz? Só pode falar o número. Uhum. Então, o telefone é 679-9266-2441 e o Instagram Cris Valim Psi. Esse é aí que a gente se encontra. Exatamente. Combinado. Cris, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua entrega. Que Deus te envie cada vez mais filhos dele para ser cuidado por você e que essa sua profissão cresça cada vez mais, né? Que acabem os preconceitos, sim, né? Parem de achar, de julgar a profissão do outro, né? Mas que receba com carinho e com amor o chamado que Deus deu para você de servir dentro da psicanálise. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E se você pudesse deixar um recado, uma frase, tipo, hoje seria o seu último dia de vida, o que você deixaria para nós numa frase? A frase que eu gosto de falar é essa que eu falei aqui para você. Se ame para que você possa amar o próximo. Se você não se amar, e esse se amar que eu estou falando, ele está incluso o respeito que você tem que ter com você mesmo, para depois ter com o outro, os limites, se conheça. Procure saber quem você é, do que você gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Porque muitas vezes o sofrimento que está deixando a sua vida amarga estão nesses detalhes. Uau. Falta de conhecimento, falta de identidade, não saber quem você é, qual é o seu propósito de vida aqui nesse mundo. Geralmente mora aí a frustração, os problemas estão relacionados com isso. Então, quando você começa a buscar o autoconhecimento,
você começa a conhecer por dentro e depois por fora se torna muito leve, muito agradável, o caminho se torna diferente. Teremos sempre problemas, mas teremos um novo posicionamento diante deles. Uau! Conhecereis a verdade vos libertará. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Não é Treino, é Reino. Eu agradeço a sua audiência e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. E eu te encontro no próximo episódio. Que Deus te abençoe e até lá.